agora não, porque eu vou ministrar. Ela, glória a Deus. Não vai dar. Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos neste feriado para honra e glória do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, amém? Até aqui Ele tem nos guardado, nos protegido, nos direcionado, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Pan, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, queridos. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente ainda mais, amém? Sobre a sua casa, sobre o seu ambiente de trabalho para quem está trabalhando, amém? Em nome de Jesus. Creio que o Senhor falará conosco tremendamente mais uma vez. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo. Bom dia, Andréia. Bom dia, Thálcia. Eu creio que o Senhor vai trazer respostas, direcionamentos. Nós vamos viver, amém, o novo do Senhor. Bom dia, Sara. Bom dia, Cléo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Ele tem nos direcionado, Ele tem nos capacitado. E nós já vamos orar enquanto os nossos irmãos e irmãs entram. Amém. Para que a gente possa não se prolongar muito na live e dar início àquilo que o Espírito Santo tem para fazer. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu graça e permissão de estarmos reunidos como corpo, como filhos, ó Pai, em mais uma live. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, Senhor, a falar, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Por isso eu entrego, Senhor, o pleno domínio e o controle, Senhor, da minha vida, das minhas emoções, das minhas atitudes, das minhas falas diretamente nas Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Passo maternais, Senhor, nos meus lábios, pois sou uma mulher de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz a conexão dos céus, Senhor, sobre nós. Doce amigo Espírito Santo, aumenta a tua presença. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, o teu mover. Fala, Senhor, conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Traga alinhamento, traga direcionamento. Pai, aponta o caminho, Senhor. Nos mostra qual o destino, Senhor, que devemos chegar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, mais uma vez, Pai, o domínio, Senhor, desta live, Senhor, nas tuas mãos. Repreenda o Senhor o espírito do homem. Repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos, principados e potestades, dominadores dos ares, das terras. Em nome de Jesus, são todos amarrados com cordas de fogo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo infiltrado de Satanás será consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus, porque diante do teu nome, Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, intensificando, Pai, o dom, Senhor, da palavra de sabedoria sobre os meus irmãos, da palavra de conhecimento, que o espírito da profecia que é Cristo esteja sobre nós e através de nós. Pai, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, uma porção a mais, Pai, do espírito da revelação da palavra. Nos revela, Adonai, o que está por trás da letra. Revela os teus princípios. Pai, a tua palavra diz que a glória do homem é decifrar, é compreender, é absorver aquilo que o Senhor ocultou, Pai, para que somente aqueles que têm intimidade contigo, Senhor, possa desfrutar. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conceda uma porção a mais da revelação da Sagrada Escritura, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria repouse sobre cada mente, sobre cada coração. Prepara, Senhor, o nosso intelecto, Pai, para tudo aquilo que vai ser liberado, Senhor. Porque eu sei, Pai, que o Senhor, ó Deus, começará, Pai, continuará, na verdade, destravando os caminhos, abrindo, Senhor, em nome de Jesus, novas rotas. Pai, acelerando processos. O Senhor me fala que Ele vai começar a acelerar processos, mas não é processo, amém? Não é processo de direito, de advocacia, é processos da vida. São processos que estão estagnados. Você está passando por algum processo, nós estamos passando por alguns processos e esses processos estão se estendendo além daquilo que o Senhor
predeterminou para cada um de nós vivêssemos. E o Senhor, ele está começando, ele vai começar a acelerar esses processos, porque estava sendo paralisado por forças demoníacas, porque existiam demônios que estavam impedindo o romper do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então o Senhor, ele vai começar a acelerar os processos, mas não porque ele não tem um tempo certo, mas para que justamente nós venhamos entrar no aion do Senhor, nem no Cronos e nem no Kairos, mas no aion, no tempo do Senhor, no tempo determinado de todas as coisas. E então o Senhor, ele vai começar a acelerar os processos e atrasar aqueles que estão adiantados demais. Porque também nós não podemos chegar imaturos diante da bênção, porque senão nós perdemos a bênção. Então o Senhor, ele vai acelerar o que está parado e vai atrasar aquilo que está acelerado demais, para que a gente entre no tempo determinado, na estação correta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a tua sabedoria, que excede todo entendimento humano, Senhor, esteja sobre nós, Pai. Recanta labachore de cantaramanássia. Arrianda sobia de cantaramanaga, subia de randa shodecai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, toda a morte, Senhor, que estava sendo liberada, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Morte ministerial, morte sentimental, morte espiritual, morte financeira, eu declaro cai por terra agora. Em nome de Jesus, o Senhor amarra agora, em nome de Jesus, e amordaça o espírito da morte. Rianda sob a decácia. Em nome de Jesus. E nós declaramos vida e vida em abundância, Pai. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que não estavam mais tendo fôlego de vida, Senhor. O Senhor me mostra pessoas que estavam como se estivesse perdendo o fôlego de vida, e esse fôlego de vida é a vontade de continuar, de passar pelos processos, de chegar no destino, porque está exaustado, mas é porque o espírito da morte, não física, mas espiritual, estava sugando as energias. O Senhor, em nome de Jesus, hoje ele te revigora. Em nome de Jesus, ele tira todo o peso, ele tira toda a vontade de desistir, ele tira agora em nome de Jesus, Pai, continua fazendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sopra agora fôlego de vida nesses pulmões, Pai, o mesmo fôlego que nós recebemos quando o Senhor nos criou, nos teceu no ventre das nossas mães, Pai, eu declaro agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Ruach Kodesh, Senhor, em nome de Jesus, venha sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, e nós tomamos posse, Pai, no mundo espiritual, de tudo aquilo que é nosso por direito e por herança, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Deus vivo de Israel, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós já te sentimos, Pai, e sabemos que o Senhor está presente, Senhor, no nosso meio. Pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor se faz presente na nossa vida. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor que excede todo entendimento, Abba. Obrigada por nos proteger, obrigada por nos guardar, obrigada por nos direcionar, Senhor, a viver o plano perfeito do Senhor, Pai. Não o nosso plano, mas o plano do Abba, do Adonai, do Santo de Israel, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para quem está aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, amém? Se você chegou até aqui, creio e tenho certeza que foi pelo direcionamento do doce amigo Espírito Santo, amém? Nos reunimos aqui como família, como corpo de Cristo, interdenominacional, não é nenhuma denominação em comum, mas fazemos parte do mesmo reino, da mesma família em Cristo Jesus. Nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15. Hoje é terça, mas é porque eu preciso, continuar o que nós começamos ontem. Então, nós vamos continuar a leitura do Antigo Testamento, e hoje nós ficamos de ler Jeremias 49, e eu vou explicar um pouco também sobre a festa do Purim que está para acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, eu convido você, se você puder, aí abrir a tua palavra, se não apenas escute, depois você anota a referência para conferir tudo que vai ser dito na tua casa, amém? Com a tua família, e aí você bote em xeque tudo aquilo que eu vou dizer aqui, porque não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, mas vocês precisam ter o hábito, queridos, de ver na palavra tudo aquilo que é dito, amém? Então vamos lá, Jeremias capítulo 49, versículo 1, a profecia acerca de Amon.
A respeito dos filhos de Amon, eis que assim diz Yahvé o Senhor: porventura Israel não tem filhos? Será que não tem descendência nem herdeiros? Por que então Moloque, Deus dos Amonitas, tomou posse de Gade? Explicai, pois, por qual motivo o seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, diz o Senhor: certamente dias virão que farei soar o brado de guerra contra Rabá dos Abonitas. Então ela será reduzida a um monte de entulho, e os seus povoados e aldeias serão consumidos pelo fogo. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, deserdará os que deserdaram. Palavra de Yahvé. Lamentai e chorai, ó Esbom, porquanto a cidade de Ai está arrasada. Clamai, ó moradores de Rabá, trajai vossas vestes de luto e lamento, cingivos de cilício e pranteai. Fugi depressa para onde for possível, porquanto Moloque irá para o cativeiro, juntamente com seus sacerdotes, príncipes. Ora, por que te orgulhas de teus vales e todas as tuas terras férteis, ó filha rebelde? Tu que depositas tua confiança nas riquezas e que possuis e ainda exclamas: que haverá de me atacar? Pois então farei o que tenhas por tudo que está ao redor de ti, afirma o Senhor, Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que serei dispersos, cada um de vós para uma direção diferente, e ninguém mais conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, passados esses acontecimentos, eu mesmo restaurarei a sorte dos amonitas, assegura Yahvé. Queridos, o Senhor disse aqui, amém, que ele estava repreendendo o espírito da morte. E nós acabamos de ler exatamente sobre um principado, sobre um demônio de alta hierarquia, que ele traz morte a projeto, morte a sonhos, morte de tudo que está para nascer, meu Deus. De novo, na vida de um filho de Deus, é esse espírito demoníaco que traz a morte, que é Moloque. E o Senhor está dizendo que Moloque irá para o cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e príncipes. O que o Senhor está dizendo é que o teu sonho, o teu projeto, vai receber favor do Senhor, porque Ele mesmo irá prender esse espírito maligno que tem trazido morte para dentro da tua vida, morte para dentro da tua casa, morte para dentro do teu ministério, morte para dentro do teu casamento, morte para dentro das finanças. Em nome de Jesus, queridos, tome posse disso. Muitas vezes nós estamos depositando as nossas confianças e mais uma vez o Senhor fala que nós estamos depositando a nossa confiança nas riquezas que possuímos. Queridos, é tempo de tirarmos os olhos das riquezas terrenas e começarmos a colocar os olhos nas riquezas do céu, porque as riquezas do céu ninguém pode nos roubar. As riquezas do céu somente nós podemos perder. Como que a gente perde as riquezas do céu? Por falta de posicionamento, por falta de renúncia, por falta de entrega, por falta de adoração, por falta de ter uma vida de devoção àquele que é dono de todas as riquezas. Porque a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28 que tudo é nosso, que nós seremos abençoados, que o Senhor nos chama por cabeça e não por cauda. O problema é que nós depositamos a nossa confiança nas riquezas que possuímos e ainda exclamamos: quem haverá de me atacar? Porque tem gente que deposita confiança nas coisas, no status social, no trabalho, no marido, no filho, na esposa, menos no Deus vivo de Israel. E o Senhor já abriu essa live dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Eu vou alinhar todas as coisas. Eu vou prender o espírito da morte. Nada vai poder parar você, queridos. Entenda algo. Quando o Senhor decide que é tempo de avançar, quando o Senhor decide que é tempo de mudar, de transicionar, sair de um estágio para passar para o outro, nada pode te impedir, nada pode impedir você de ir. Só uma pessoa que pode impedir você de ir. É você mesmo. É a gente mesma. Com a nossa incredulidade, com a nossa falta de posicionamento, quando a gente começa a confiar demais nas coisas que temos do que nas coisas que o Senhor pede para a gente confiar.
Só nós podemos parar o avanço de Deus na nossa vida. Só nós. Quando o Senhor determina, vai acontecer, vai acontecer. Porém, a gente precisa andar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Se ele falou que ele está repreendendo o espírito da morte, e ele aqui confirmou através da palavra. Se ele está falando que ele vai repreender os sacerdotes e os príncipes que têm atacado, porque talvez você tenha sido atacado nos teus sonhos, nos teus projetos, por esses príncipes malignos, por esses demônios de baixa hierarquia que estão sob o comando de Moloque. Então você deixa de sonhar, você deixa de acreditar, você começa a questionar Deus, mas será que vai acontecer tudo que eu já escutei um dia? Será que realmente eu vou ser próspero ao ponto de abençoar as outras vidas? Será que realmente eu vou ter um casamento abençoado? Será que realmente o meu ministério vai fluir? E o Senhor está dizendo, vai, porque a palavra do que sai da minha boca não volta vazia. Mas aprenda a descansar e confiar no Senhor. O problema é que muitas vezes a gente pega e fala, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer acontecer. E o Senhor tem falado, não é no teu jeito, não é você fazendo acontecer, é do meu jeito e é eu fazendo acontecer. Amém? Vamos lá, versículo 7. Profecia acerca de Edom. Palavra em relação a Edom. Assim diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Ora, será que já não há mais bom senso nem sabedoria em Temã? Porventura o bom conselho desapareceu dos prudentes? Queridos, o Senhor tem falado também que nós temos que ser prudentes e sábios. Amém? Será que a sabedoria que neles habitava apodreceu? Dai meia volta e fugi depressa. Escondei-vos em cavernas profundas, ó moradores de Dedã, porquanto trarei sobre ela a destruição de Esaú, assim que chegar a hora em que a castigarei. Se aqueles que colhem uvas viessem a ti, não é certo que te deixariam apenas alguns cachos? Se roubadores surpreendessem a ti durante a noite, não saqueariam somente o que lhes foi interessante? Mas eu despi totalmente a Esaú e devastei seus esconderijos, de tal maneira que ele não terá a menor condição de se ocultar e refugiar-se. A sua descendência, assim como seus irmãos e vizinhos, estão absolutamente arrasados, e nem ele próprio existe mais. Deixa os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles, e protegerei suas vidas, e as tuas viúvas confiem na minha pessoa. O Senhor está dizendo que nós temos que confiar no Senhor. Porquanto assim diz o Senhor, se aqueles para quem o cálice não estava sentenciado tiveram que bebê-lo, por que deverias tu permanecer totalmente impune? Ora, certamente não passarás sem a devida punição, mas deverás tomar o cálice do castigo. Eis, portanto, que juro por mim mesmo, afirma o Senhor, que Bosra ficará sob ruínas e completamente destruída. Ela se tornará um objeto de ridículo, humilhação, vergonha, desolação e desgraça, e todas as suas cidades serão amaldiçoadas e ficarão desertas para sempre. O que o Senhor está dizendo aqui é que ele traz castigo sobre a terra, ele traz alinhamento sobre aquilo que precisa ser alinhado, mas ele guarda aqueles que são seus, ele guarda aqueles que dependem somente dele. Aqui ele representa, amém? Através dos órfãos e as viúvas. Mas o Senhor também protege aqueles na nova aliança, porque hoje nós não somos mais órfãos, hoje nós nos tornamos filhos através do sacrifício de Cristo. Então, esse povo aqui somos nós. O Senhor vai trazer castigo sobre a terra. O Senhor está alinhando o planeta. O Senhor está organizando o organismo vivo da terra para que o Cristo volte. E para isso vai ter castigo. Mas o Senhor está dizendo: deixa os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles e protegerei as suas viúvas. Hoje nós não somos mais órfãos, porque esse texto ele está escrito na antiga aliança. Hoje nós somos adotados através do sacrifício de Cristo.
Através do amor do Messias, nós somos adotados e não somos mais órfãos, mas filhos. Então o Senhor está dizendo, por mais que eu desolhe a terra, por mais que venha sentença de morte sobre esta nação, ou sobre esse povo, sobre o globo da terra, por conta que o pecado está subindo como aroma fétido das narinas do Senhor, eu guardo aqueles que são as viúvas e aqueles que são órfãos na antiga aliança, mas filhos na nova aliança. Então confie no Senhor, confie no Deus vivo de Israel. Não coloque as suas esperanças em homens, não coloquem as suas esperanças, amém? Em coisas, em trabalho. Coloque a tua esperança no Senhor. O Senhor diz que ele jamais vai deixar um filho mendigar o pão. Ah, queridos, e ele não deixa mesmo. Nos 45 do segundo tempo, o Senhor se faz presente em todo o tempo todo, porque ele sabe exatamente o que a gente necessita, o que nós precisamos. Vamos lá. Capítulo 14. Os pecados e o castigo de Edom. Então, eis que ouvi uma profecia da parte de Yahvé. Um mensageiro foi mandado às nações para lhes comunicar: ajuntai-vos e vinde contra ela. Levantai-vos para a guerra, preparai-vos para a grande batalha. Eis que farei de ti uma nação insignificante entre todas as demais. Desprezada serás por todos os homens. O terror que hoje inspirar e a arrogância do teu coração te enganaram e induziram ao erro. Ó tu que habita nas fendas das rochas, nos altos penhascos, que ocupas o topo das colinas, ainda que como a águia construas o teu ninho nas alturas, precisamente de lá eu te derrubarei, adverte a Yahvé. Queridos, o Senhor tem nos convidado, ele nos chama, amém? Porque ele não obriga ninguém a nada, mas ele nos convida a fazer a techuvá, ele nos convida a fazer o caminho de volta. E nós precisamos pedir para o Senhor nos mostrar, nos revelar qual é a intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente acha que nós somos bons. Às vezes a gente acha que nós temos um coração puro e reto diante do Senhor. Mas muitas vezes nós temos um coração que é cheio de arrogância. E a arrogância nos leva e nos induz ao erro. A gente acha que está fazendo da maneira correta, mas nós estamos fazendo da forma totalmente errada. Porque o coração de Cristo é um coração puro e não um coração arrogante. Então nós precisamos, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor tire toda a arrogância do nosso coração. Toda a arrogância. Porque isso não é proveniente do Senhor. Então, Pai, que em nome de Jesus o Senhor tire toda a arrogância do meu coração, Pai. Porque eu reconheço que às vezes eu sou arrogante, Senhor. Pai, isso não é proveniente do Senhor, Pai. E nós não queremos mais, Senhor, em nome de Jesus, ser, Pai, induzidos ao erro. Nós precisamos ser, papai, homens e mulheres, Pai, que assumem, Senhor, que são pecadores, que assumem, Senhor, que são falhos, que assumem que depende totalmente do Senhor, Pai, para que a gente possa andar no caminho correto, Senhor. Pai, um coração arrogante nos torna senhores de nós mesmos. Então, Pai, em nome de Jesus, que hoje, cada homem e cada mulher, Pai, que encontra-se, Senhor, nessa situação, ou por mais que não se encontre, venha pedir, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiramente, que o Senhor nos faça um coração puro, verdadeiro, genuíno, Senhor, como do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 17. E Edom se transformará num espetáculo de terror. Todo aquele que passar por ela ficará horrorizado e zombará por causa de todas as suas condenações, pragas e feridas. Do mesmo modo como ocorrera na destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Palavra do Senhor, e ninguém mais habitará ali. Nenhum ser humano fixará residências nessas terras. Como o leão que sobe da mata do Jordão, caminhando decidido em direção aos pastos verdejantes, de repente, eu atacarei Edom e dispersarei as ovelhas para todos os lados das pastagens. Subitamente farei Edom fugir correndo pelos campos, e colocarei sobre ele quem eu desejar. Pois quem é meu escolhido? Quem, pois, é capaz de se comparar a mim e possa me resistir? E que governador poderá me desafiar?
Sendo assim, houve o que Yahvé determinou contra Edom, o que planejou contra os habitantes de Temã. Até mesmo crianças e idosos serão arrastados como ovelhas incapazes, arrastadas pelas feras, e as pastagens ficarão assoladas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra temerá. O grito deles ressoará até o Mar Vermelho e o Golfo de Acaba. Eis que uma águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, a coragem dos bravos e valentes de Edom será semelhante de uma mulher sofrendo dores de parto. Versículo 23, a profecia acerca de Damasco. E Yahvé disse o seguinte em relação a Damasco: Eis que Amate e Arpade estão perplexas por quanto ouviram nas notícias. Estão chocadas e abatidas, preocupadas com o mar que se agita. Damasco tornou-se frágil, deu meia volta para fugir, mas o pânico tomou conta dela e a paralisou. Angústia e dor se apoderaram dela, dores como as sofridas por uma mulher em trabalho de parto. Oh, como está desprezada a grande e formosa cidade, a conhecida cidade da alegria. Por este motivo, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros ficarão atônitos e em total silêncio naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Atearei fogo às muralhas de Damasco, fogo de tal ordem que consumirá as fortalezas e o palácio de Ben-Hadad. Versículo 28, a profecia acerca de Quedar. Quanto a Quedar, os reinos de Azor, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Eis que assim fala o Senhor: Levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os homens do Oriente. Seus tabernáculos, tendas e seus rebanhos serão todos tomados de ti. Suas lonas, cortinas e todos os utensílios serão levados pelo inimigo, como também os seus vasos e os seus camelos. Eles gritarão: Eis que há terror por todos os lados. Nesta hora, fugi sem demora. Desviai-vos para muito longe. Escondei-vos em cavernas e fendas profundas nos rochedos, ó moradores de Azor. Adverte Yahvé, porquanto Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tramou e fez planos a fim de invadi-los. Portanto, preparai-vos, atacai-vos, uma nação que está tranquila, que vive despreocupada e confiante. Oriente Yahvé, uma nação que não tem portões trancados, cujos moradores vivem isolados de outras nações. Seus camelos se tornarão despojo, suas grandes manadas, espólio para vós. Eis que espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa, e de toda parte trarei ruína e destruição sobre vós. Palavra do Senhor. Deste modo, Azor se transformará em morada de chacais, um imenso deserto e uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum ser humano nela fixará sua morada. Aqui o Senhor está trazendo, amém, as profecias do que vai acontecer com cada cidade que ele avisou que era para voltar e fazer o techuvá, fazer o caminho de volta, e o povo não obedeceu. O povo escolheu seguir os seus próprios caminhos. E aqui o Senhor está falando através da boca do profeta Jeremias o que iria acontecer com cada cidade. Amém? Profecia acerca de Elão. Esta é a mensagem de Yahvé que veio ao profeta Jeremias em relação à cidade de Elão, no início do governo de Zedequias, rei de Judá. Assim diz Yahvé dos exércitos: Eis que quebrarei o poderoso arco de Elão, a base de sua majestade diante dos povos. E trarei 4 ventos que procedem dos 4 cantos do céu, e soprarei sobre Elão, a fim de espalhar todo o seu povo, e todas as direções, pelos 4 ventos da terra, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os expatriados de Elão. Queridos, existem os 4 ventos, o vento do leste, o vento do norte, o vento do sul e o vento do oeste. Da mesma forma que trazem bênçãos, eles também trazem maldições. Amém? Depois eu vou trazer um estudo sobre os 4 ventos do Senhor, tá? Aqui é só para vocês entenderem o que são esses ventos. Os ventos, eles são os ministros do Senhor, e eles sopram a voz ao comando do doce Deus de Israel. Quando Deus diz, sopre os ventos, cada um ele sopra em uma direção, mas quando o Senhor ele manda os 4 ventos soprar, é porque ele está trazendo uma
uma sentença sobre aquele lugar, uma sentença sobre uma nação, uma sentença sobre uma vida. Então, que se sopre os 4 ventos, e aqui era para destruição. Amém? E farei que Elão desfaleça diante dos seus inimigos e perante todos quantos procuram exterminá-lo. Trarei sobre eles a desgraça, o furor da minha ira, assegure Yahvé, e mandarei contra eles a guerra, até que eu tenha aniquilado. Porém o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e todos os seus príncipes, afirma o Senhor. Contudo, nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elão. Eis que eu e Yahvé, o Senhor, tenho dito. Queridos, o que a gente pode ver aqui nessas profecias que o Senhor trouxe às cidades ali que estavam sob o domínio de Nabucodonosor? Que o Senhor permitiu que todas elas fossem devastadas. Mas o Senhor, no final de cada profecia, ele traz uma palavra. Contudo, nos últimos dias acontecerá que mudarei a sorte de Elão. Eis que eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. O que o Senhor está querendo dizer é que muitas vezes ele vai permitir vir a gente ser devastado pelas circunstâncias, porque nós tivemos posicionamentos errados. Mas ele também assegura que depois ele vai mudar a sorte. Muitas vezes você pode estar vivendo esse período da tua vida, de você estar se vendo devastado. Mas por que eu estou passando por isso? É por permissão do Senhor. Mas o Senhor manda te dizer que depois ele vai mudar a tua sorte. Não há mal nenhum que perpetue, querido. Não há momento de aflição nenhum que seja perpétuo. O Senhor Deus de Israel, ele faz nova todas as coisas. Ele muda a nossa sorte. Ele faz com que a gente volte a ter fôlego de vida novamente. Tudo que nós passamos na nossa vida, e já foi dito isso, tem um porquê e um para quê. Só que se a gente ficar focando no porquê, nós vamos ficar todo o tempo igual o povo saindo do Egito, lá no Egito, quando saiu do Egito e foi para o meio do deserto. Por quê? Por que eu não tenho carne? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Mas eles se esqueceram que ele estava indo para quê? Que tinham para quê? Para que eles chegassem à terra prometida. E, infelizmente, aqueles que ficaram presos no porquê não chegaram à terra prometida. Eles ficaram presos no porquê da situação. Por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou sendo devastado desta forma? E o Senhor já disse aqui na semana passada, não é porquê, é para quê. Pai, para quê? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer que eu preciso? O que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Para que eu saia desse cenário, dessa circunstância, para que eu possa, enfim, Senhor, ter a minha sorte mudada. E, queridos, está chegando o tempo de ter a sorte mudada. O Senhor já abriu essa live falando isso hoje. Ele vai mudar a sorte. Ele vai mudar a nossa sorte. Nós vamos entrar, e agora eu vou começar a falar, amém? Como o Senhor, ele trabalha de forma perfeita. Oh, Deus, Deus é maravilhoso. E vai bater direitinho com o que nós vamos falar agora. Então, com Deus não existe coincidência. A gente precisa entender isso. Se você ainda não aprendeu isso, irmã, eu quero que você entenda. Com Cristo não existe coincidência. Nossa, coincidiu da palavra. Não. Tudo é feito de forma proposital pelo Espírito Santo de Deus. A gente só precisa estar alinhado. Não existe coincidência, existe cristoincidência. Amém? A palavra do Senhor, ela se amarra. É por isso, queridos, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e meditá-la na profundidade e na totalidade. Porque a palavra do Senhor, ela não é feita de versículos soltos e isolados. Ela tem toda uma amarração. E por que eu estou dizendo que o Senhor já começou falando nessa live, amém? Que ele iria mudar, que ele estava amarrando o espírito da morte. Porque nós estamos há poucos dias de viver, amém? Um tribunal espiritual nas regiões do espírito, que é a festa de Purim. E aí eu vou explicar, porque talvez você não entenda o que é a festa de Purim. Para quem me acompanha aqui faz tempo, já sabe, porque o ano passado eu expliquei.
Mas para você que é novo, ou você talvez é novo convertido, ou você já tem anos de convertido, mas você não sabe o que é a festa do Purim, por quê? Porque a igreja não ensina o que é a festa do Purim. Porque muitas vezes a própria igreja também não tem conhecimento das festas bíblicas. Então, o que é a festa do Purim? A festa do Purim, ela é descrita e narrada lá no livro de Esther. Amém? O livro de Esther é o único livro da Bíblia que em nenhum momento você vai ver o nome de Deus citado. No livro de Esther, você não vê o nome de Yahvé, você não vê o nome do Deus do exército, você não vê o Deus dos israelitas, você não vê nada atrelado ao nome de Deus, mas você vê que tem a presença de Deus. Então, no livro de Esther, principalmente ali entre os capítulos do 3 ao 9, amém, é onde é narrada a história de Purim, onde nasceu Purim. Então, hoje, de forma quase que majoritária, quem comemora o Purim é o povo judeu. Purim, todo o povo judeu comemora Purim. É uma festa bíblica obrigatória da palavra do Senhor? Não. Não é como a festa de tabernáculos e também não é como a festa de Yom Kippur. Amém? Ela não é uma festa obrigatória. Porém, aqueles que entendem de jurisdição do céu, aqueles que entendem, amém, que tudo o que acontece no céu acontece na terra, se apresentam diante desse tribunal no dia, amém, de Purim. Porque um tribunal é aberto nas regiões celestiais neste dia de Purim. Então, eu vou explicar o que acontece, amém? O que aconteceu para vocês saberem. Então, a festa de Purim, ela é quase que de forma majoritária celebrada pelos judeus. Porém, a igreja do Senhor, os filhos do Senhor, estão despertando para essa celebração. E tem muita gente que já está acessando os tribunais espirituais nessa data. Amém? Por quê? Porque ela proporciona no mundo espiritual, em nossas vidas, um romper. Porque é mudança de ciclo. Purim é mudança de ciclo. Se encerra o ano velho, que nós estamos encerrando hoje, e começa um ano novo judaico, o ano novo, bíblico. Por quê, queridos? Os filhos de Deus não se baseiam, não podemos nos basear pelo calendário gregoriano, mas pelo calendário da Bíblia, pelo calendário de que o Senhor estipulou. Então, Purim, ele marca o início de um novo período na nossa vida. Nós estamos encerrando, amém, um ciclo antigo. Para você que acha que, eu já estou vivendo um ano novo. Não, você ainda não está vivendo um ano novo. Você está vivendo um ano de 2026, é um ano novo. Mas espiritualmente, você ainda está lá em 2025. Porque 2026 está se iniciando hoje nas dimensões do Espírito. Amém? Então, nós ainda vamos entrar no ano novo. Então, nós ainda vamos participar do novo do Senhor. Então, Purim, ele marca exatamente isso, o novo do Senhor. E o que é o Purim? O povo judeu, ele estava, vou falar de uma forma muito bem resumida aqui, tá? Depois eu vou jogar esse PDF lá no grupo para vocês lerem, tá bom? Então, o povo judeu, ele estava no exílio, sobre o comando do Império Persa, tá? Liderado pelo rei Assuero. Então, o povo judeu, ele tinha sido levado cativo e eles estavam exilados. Por quê? Porque o Senhor havia permitido que o povo fosse exilado por conta das desobediências, porque não foram fiéis aos mandamentos, porque não cumpriram os princípios. E todas as vezes em que isso acontecia, o Senhor permitia que eles fossem exilados, para que eles aprendessem, fossem corrigidos. E aqui o Senhor ele permitiu, e o povo judeu estava exilado no comando do Império Persa, pelo rei Assuero ou o rei Xerxes, tá? Você vai ver os dois nomes na Bíblia quando você for ler. Esse rei, ele tinha uma rainha, e essa rainha, ela era chamada Vasti. Ela era uma mulher muito linda, muito formosa. E nós sabemos que naquela época, as rainhas, elas não tinham ali nenhum poder, nenhuma autoridade. Elas eram justamente para mostrar a beleza. Elas estavam ali para servir ao rei com a sua beleza, para trazer
a dinastia, para trazer os filhos, para trazer os príncipes que iriam suceder, ficar com o trono. Amém? E Vasti era uma mulher muito linda. E numa determinada festa, o rei Artaxerxes, ou o rei Assuero, chamou Vasti para que ela se apresentasse no palácio, na presença dele. Porém, ela não foi. E a gente sabe, queridos, que quando um rei chamava alguém para se apresentar em sua presença e essa pessoa não comparecia, ela era sentenciada à morte. E foi exatamente o que aconteceu com a rainha Vasti. O rei a chamou para mostrar a sua beleza em um banquete real e ela simplesmente falou: eu não vou me apresentar. Mas tudo tem um porquê e um para quê. Entendam? Tudo fazia parte de um plano do Senhor. Tudo. Nesse mesmo reinado, queridos, também existia um oficial do alto escalão da tropa do rei Assuero, que era Ramã. Amã, ele era um homem ambicioso, orgulhoso, e ele tinha dentro do coração dele, dentro da alma dele, um espírito gigantesco, uma vontade muito grande de ser adorado. Em outras palavras, ele queria ser o rei. Ele queria ser visto como Assuero, ter o mesmo poder do rei. Olha o que o orgulho faz. O orgulho, amém? A ambição faz as pessoas quererem chegar a postos, a lugares em que não é para ele estar. E com isso começa a trazer maldição para dentro da sua própria vida. Então, o que ele fez? Este rei, ele começou a fazer, a estar ali alinhado juntamente com o Assuero, puxando o saco, sabe? Vamos falar o português correto. Puxando o saco do rei Assuero para ele ter um lugar de destaque. Por quê? Da mesma forma como o rei, ele era, amém? As pessoas o reverenciavam, ele também queria ser reverenciado. Então, ele lançou um decreto de que ele ficou tão próximo do rei Assuero que ele fez com que o rei liberasse um ofício para que as pessoas o adorassem, para que as pessoas também se prostrassem aos seus pés, assim como se prostravam aos pés do rei Assuero. E assim o rei concedeu. Queridos, está tudo especificado de forma muito bem mais profunda no livro, tá? Lá no livro de Esther, depois vocês leiam. Porém, queridos, também existia nesse reinado um exilado judeu, que era Mordecai ou Mardoqueu. Este homem, ele estava lá exilado, tinha vindo da tribo de Benjamim. Então ele saiu e ele estava cativo, ele estava no exílio, ele estava no lugar totalmente fora do seu lugar ali, vamos dizer assim, de proteção. Amém? Ele estava exilado, mas o fato dele estar exilado no cativeiro não fez ele esquecer quem era Deus. Ele se manteve fiel àquilo que ele aprendeu com os pais dele, com a genealogia dele sobre a Torá oral, que os judeus têm esse hábito de falar a Torá oral. Irmão, o que é a Torá oral? A Torá oral é toda a história que é contada de pai para filho, de geração em geração, que não está na palavra. Então, são coisas que os judeus passam desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, vai passando de família em família. Os judeus têm esse hábito. Então, ele sabia quem era Deus. Ele sabia não somente pelas escrituras, mas por tudo que ele tinha ouvido, amém? Os familiares deles, os pais deles, falar os avós, os tios, de tudo que Deus era. E ele se manteve fiel, mesmo dentro do exílio. E o que aconteceu? Mardoqueu não se prostrou a Amã. E o que aconteceu? Amã criou um ódio terrível sobre Mardoqueu, ao ponto de declarar para ele que ele seria morto e que por conta deste ato, olha como Satanás se levantou. Pela fidelidade de um homem, que foi Mardoqueu, Satanás se levantou através da vida de Amã para trazer morte para todos os judeus. Porém, queridos, Amã, ele não contava que o pai,
o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, descrito na palavra, tinha um plano. Porque Mardoqueu era primo de uma mulher que foi gerada para trazer libertação ao povo judeu. Ele era primo de Esther. Esther era uma órfã. Esther não tinha mãe, Esther não tinha pai, Esther não tinha ninguém por ela, a não ser Mardoqueu, o seu primo que cuidou. Aos olhos carnais, aos olhos de todo, o que pode uma órfã fazer para alguém? Se ela não tem nem pai nem mãe. Se ela não tem ninguém por ela, a não ser um primo que teve misericórdia e cuidou. Esther, ela era uma judia, assim como Mardoqueu. O nome dela em hebraico significa Hadassah. Amém? Depois vocês procuram. Eu acho que eu acabei não colocando aqui qual que é o significado de Hadassah. Deixa eu colocar aqui. Significado de Hadassah é mirra. E o que significa mirra? Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Espera aí. Eu acabei não colocando aqui, mas veio para me falar, então. O que significa a mirra? Amém? Então, a mirra, ela é uma resina aromática preciosa. Então, Hadassah, ela era preciosa, obtida de alguns arbustos espinhosos. Vocês conseguem entender como Deus fala? A tua origem, querido, não vai designar, não vai perpetuar, não vai poder falar qual é o seu destino. Porque talvez a tua origem é como a de Esther. Amém? A tua origem aqui é como a de Hadassah. Você se vê, cara, o que eu posso fazer de bom? A minha vida todo o tempo foi feita cheia de espinhos. Ah, você não sabe que o seu pai, ele é o Deus vivo de Israel e ele pode mudar todas as histórias. Porque talvez você se veja exatamente como Esther. Uma pessoa ali que passou por tanto problema e você acha, o que pode vir? O que eu posso fazer de bom? O que o Senhor pode extrair de mim? Então, aqui, Esther, mirra representa um aroma, uma resina aromática preciosa, obtida através de arbustos espinhosos. O Senhor é especialista em extrair coisas boas do lixo, coisas boas dos lugares mais inapropriados que você possa imaginar, queridos. Não existe lixo para o Senhor, não existe nada que não tenha valor para o Senhor. Você é precioso, sim. Você é preciosa, sim. Por mais que o mundo, por mais que as pessoas, por mais que as circunstâncias tentem falar que não, você nasceu com um propósito. Por mais que você tenha passado dificuldade a tua vida inteira, por mais que você tenha sido órfão de pai, órfão de mãe, por mais que a tua mãe te abandonou, por mais que o teu pai te abandonou, por mais que o teu esposo te abandonou, que os teus filhos te abandonou, Deus não te abandona jamais. E Ele tem um propósito para todas as coisas. Porque a mirra, mesmo sendo, amém, extraída de arbustos espinhosos, ela serve para fazer perfume. O próprio Messias foi embalsamado com mirra. O próprio Messias foi embalsamado com mirra pura. A mirra também, ela pode ser usada como perfume, como especiaria, como medicamento. Ah, queridos, Deus está querendo dizer que você também pode ser cura para a vida das outras pessoas. Nós carregamos cura. As tuas feridas, as tuas dores, depois que são saradas e cicatrizadas, curadas, você pode trazer cura, mesmo sendo você se vendo como um arbusto espinhoso. O que eu posso dar de bom? Ah, você pode dar muita coisa de boa, porque não é proveniente de você, é proveniente do Senhor. Amém? Então, tem alguns simbolismos também que aí depois eu não vou entrar, tá? Para não estender muito aqui. Então, vamos lá, continuando. Ai, Deus, cadê? Aqui. Então, o nome dela significa mirra, tá? Então, Deus
era o Pai Todo-Poderoso. Por mais que ela fosse órfã de pai e mãe, existia um Pai, existia um Deus que já tinha um plano para a vida dessa mulher. Já tinha um plano para a vida dessa menina, porque ela era muito nova quando tudo isso aconteceu. Então, Deus havia estabelecido um propósito para que ela cumprisse naquele lugar através do seu posicionamento. Então, por mais que ela fosse órfã, ela tinha um propósito para cumprir. E ela precisava estar posicionada. Porque às vezes a gente se vê na posição de órfão e acha que a gente não tem propósito nenhum para cumprir. Aí é que você se engana. Vamos lá. Quando há presença, o inferno se levanta muitas vezes através da vida de um único homem. E Ramã foi esse homem. Ele foi exaltado pelo rei e todos teriam então que se curvar, como eu já tinha dito, amém? Diante dele. Dominado pelo orgulho e pelo ego, ele não aceitou que Mardoqueu não se curvasse diante dele e determinou a morte de todos os judeus. O que Amã não sabia é que com Deus não existe coincidências, e ele já havia preparado, através desse cenário todo, o dia da libertação do seu povo. Então, o povo havia sido levado para o exílio, estava em cativeiro, mas Deus já sabia, Deus já tinha planejado que uma mulher, uma menina, com a idade entre 16 e 20 anos de idade, passaria por um processo de 1 ano de preparação para que no dia certo ela fosse boca de Deus naquele lugar. Então Esther, ela passou ali ela tinha mais ou menos entre 16 e 20 anos. Imagina você, mulher, com entre 16 a 20 anos, você praticamente não sabe quase nada da vida. Hoje em dia é diferente, né? Que hoje em dia as meninas começam a ter filho com 13, 14 anos. Mas antigamente, as meninas eram puras, de 16 a 20 anos de idade. E Esther era uma menina virgem, pura. Vasti foi tirada do trono, morreu. O rei, então, ele pega e levanta ali, convoca todas as virgens do reinado para levantar uma nova rainha. Mardoqueu, sabendo disso, fala para Esther. Esther se prepara, porque o rei está fazendo uma escolha para uma nova rainha. Esther obedece ao seu primo Mardoqueu. Então ela se dirige até o palácio. Lá ela é preparada por 1 ano. Ela é preparada por 1 ano, queridos. Durante esse 1 ano ela foi preparada para cumprir um propósito. O que o Senhor está querendo dizer é que as suas circunstâncias não determinam o teu futuro. Você talvez está como Esther, passando pelo propósito, para que você possa cumprir aquilo que ele determinou que você vai cumprir. Aos olhos de Esther, ela estava ali para apenas ser rainha, mas existia um propósito muito maior. Através da vida daquela menina, daquele posicionamento, daquela mulher que era órfã, ela mudou a sorte de todo um povo. Ela mudou a sorte de todo um povo, simplesmente por causa do seu sim. Ela ouviu Mardoqueu e ela falou, tudo bem, eu vou lá. Então, vamos continuar. Diante disso, queridos, o que aconteceu? Amã já tinha ali decretado que haveria, então, a morte de Mardoqueu e todo o povo judeu, porque o capeta não estava só feliz em matar Mardoqueu. Ele queria acabar com o povo de Deus. A gente entende que a raiva ali não era simplesmente por conta de Mardoqueu. A raiva era do povo de Deus, porque o povo de Deus trouxe presença para aquele lugar. O povo de Deus trouxe presença para o reinado da Pérsia. E através, meu Deus, do posicionamento de Ramã, Deus estava destronando os demônios e os principados da Pérsia. Vocês conseguem entender a profundidade do livro de Esther? Então, Mardoqueu, com seu posicionamento e fidelidade ao Senhor, ele se negou a prostrar a homens, porque nós sabemos que nós não dobramos os nossos joelhos a homem. Nós dobramos o nosso joelho ao Deus vivo de Israel. Ao Deus vivo, todo-poderoso. Então, ele ali, amém, ele se prostrou
diante do Deus vivo de Israel e falou: a Amã eu não me prostro. Daí então, o que aconteceu? Amã lançou sorte para escolher qual seria o dia do ataque ao povo judeu. Qual seria o dia? Daí surgiu o nome Purim, que vem de Pur. Então ele começou a lançar sorte. Só que ele não esperava que Deus já tinha separado uma jovem para se tornar a libertadora daquele povo. O que acontece? Mardoqueu vai lá e conta para Esther tudo o que está acontecendo. Esther então fala, ela já tinha sido aprovada, escolhida como rainha. A beleza de Esther era contagiante. Ela passou um ano se preparando e quando ela se apresentou diante do rei Assuero, o rei a escolheu como rainha. Então ela estava num cargo de autoridade legítima naquele lugar. Uma órfã se tornou rainha. Ela deve sim. Então Mardoqueu vai lá e conta, você não está sabendo, porque ela ficava isolada no palácio. Você não está sabendo, Amã lançou ali um decreto de morte para os filhos de Deus, para o povo judeu. E ela convoca então um jejum. Quando há convocação de jejum, o inferno se abala. Então ela convocou um jejum. Nesse jejum, ela disse, vou jejuar, eu e as minhas madames, né, as que cuidavam dela no palácio, e convoque você também, todo o povo judeu, para jejuar por mim. Porque no último dia do jejum, quando eu encerrar o jejum, vou me apresentar ao rei. E ela jejuou ali por 3 dias, sem comer e sem beber. Não somente ela, mas as suas servas e também todo o povo foi obediente a uma ordem. Muitas vezes Deus fala para a gente jejuar e a gente não jejua. Muitas vezes Deus fala para a gente tomar algum tipo de posicionamento e nós não fazemos. Tudo isso aconteceu no mês que vira hoje, no mês de Adar. Vocês estão começando a entender o que Deus está fazendo? Que só não comemora Purim, que não vive princípio bíblico, porque as pessoas não entendem, estão deixando a vida ser travada. Então, tudo isso aconteceu, amém? No mês de Adar, que é justamente o mês que nós estamos entrando hoje. Uma virada de vida, uma virada de história. Esther, então, ela convocou isso, e depois que ela entregou os 3 dias de jejum, ela se apresentou ao rei. Porém, queridos, o que acontece? Ninguém poderia chegar no reinado, diante do palácio real, na presença do rei, sem que ele chamasse. Por que ela jejuou? Para que ela movesse o céu e o rei aceitasse a presença dela lá. Para que ele estendesse o cetro. Porque se ela se apresentasse diante da presença do rei e ele não estendesse o cetro, ele não iria escutar o que ela tinha para dizer. Então ela jejuou para mover o coração do rei. Só que eu quero te dizer que esse rei aqui não é o rei Assuero, mas é o próprio Deus. Então Deus, ela vai lá e estende o cetro, pois não, diga. Ele estendeu o cetro e ela foi lá e ela se apresentou. O rei amava Esther. Não somente pela beleza, mas pela pureza que tinha. E quando o rei viu Esther, ele estendeu o cetro e ela disse, ó meu senhor, por acaso não sabe o que está acontecendo? E por ele amar, ele sabia, ele não sabia ainda que ela era judia. E aí ela conta o plano de Amã. Ela diz, Amã planejou uma forca para Mardoqueu, mas também para todo o povo. E se isso acontecer, eu também morrerei. Porque aí ela conta, eu também sou judia. Diante disso, o que o rei faz? Ele muda o decreto de morte que estava sobre o povo judeu e vem para Amã. Então, a forca que foi preparada para o povo judeu, para Mardoqueu, o próprio Amã morreu. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está querendo dizer é que toda maldição, toda morte que estava sobre você,
ela vai sair de você e vai entrar para aquele do qual foi enviado. Porque é isso que Deus faz, porque é isso que Deus opera. E aí nós precisamos nos preparar para apresentar a nossa defesa diante do tribunal. Porque o cetro do Senhor vai estar literalmente, amém? Estendido para mim e para você. E nós precisamos saber entrar e conversar com o rei e apresentar as nossas causas perante o tribunal. Porque no Purim, Deus anula a sentença de morte. Nós anulamos tudo aquilo que é morte do passado para entrar no novo do Senhor, para entrar no novo período, numa nova estação e poder colher tudo que a gente plantou. Por isso que Deus tem falado constantemente: faça uma análise do que você tem feito até os dias de hoje, para que você possa se apresentar perante a presença do Deus vivo de Israel sem culpa. Mas, irmã, a gente já fez o Yom Kippur do ano passado, não é válido? Mas olha o período do Yom Kippur. Você já pecou. Eu já pequei de lá até aqui. Porque a palavra do Senhor diz que a gente não consegue ficar sem pecar. Então, a gente precisa constantemente estar fazendo o quê? Fazendo uma techuvá. Então, queridos, quando que vai ser o Purim? O Purim é no dia 3 de março. É o dia em que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Nós vamos nos preparar para pedirmos a anulação dos decretos de morte diante do tribunal do Senhor. Eu vou mandar lá no grupo o decreto que vocês vão escrever, amém? E nós vamos nos preparar. Eu só vou ver aqui, eu estou em alguns processos na minha vida que depois eu falo para vocês, eu não sei como que eu vou fazer. Mas nós vamos nos preparar para o dia, amém, de Purim, para que a gente possa se apresentar como que vai ser. Para quem está fazendo o jejum de Esther, glória a Deus. Nós já estamos, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Nós já estamos fazendo exatamente o mesmo jejum. Olha como o Senhor é maravilhoso. Então, no dia 1, no dia 2 e no dia 3, nós estaremos literalmente participando de Purim, queridas. Vocês têm noção do que Deus está fazendo com nós naquele grupo, com nós que fazemos parte dessa comunidade? Que nós estamos literalmente alinhadas com o céu. Nós estaremos literalmente fazendo o verdadeiro jejum. Como que eu vou fazer com as outras pessoas? Eu vou pedir um direcionamento e uma estratégia para Deus. De como preparar vocês, para que vocês também possam se apresentar irrepreensíveis diante do tribunal, diante do justo juiz, no dia de Purim. Amém? Então, eu vou ver como que eu vou fazer tudo direitinho. Mas hoje, eu vou colocar, amém? E o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a destronar todas, praticamente como a gente fez no Yom Kippur, tá? Então, nós vamos destronar tronos malignos, fazer quebra de maldição, nos deixar totalmente puros, limpos perante a presença do justo juiz. Amém? Porque se a gente se apresenta no tribunal em falta, a sentença se vira contra nós. Ok? Então, a gente precisa nos preparar, nós precisamos nos preparar para podermos nos apresentar diante do justo juiz. A Esther passou 1 ano se preparando. Nós já estamos há 1 mês fazendo jejum, mas a gente já vem de uma rotina de jejum. Amém? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu só vou ver direitinho como que a gente vai fazer, a forma como vai fazer, tá? Para quem quer entrar no grupo, para participar e pegar o decreto, me chama no Messenger aí, no privado, e fala, eu quero entrar no grupo de oração, que aí eu coloco você no grupo e você pega o PDF e o e-book e o PDF do que está explicando o que é Purim. Amém? Então, para finalizar aqui, então a festa de Purim é uma festa marcada pela leitura bíblica do livro de Esther. Então, nós vamos ler o livro de Esther. É uma festa de alegria e de celebração, porque nós celebramos, nós ficamos alegres, amém? Por quê? Porque foi anulado uma sentença de morte, foi totalmente anulada, e é uma festa marcada também, o povo judeu tem o hábito de fazer o quê? De enviar presentes e ajudar os necessitados.
É obrigado? Não, você faz aquilo que você quer. Então você vai abençoar, escolher alguém para você abençoar na rua, dar presente para as pessoas. Isso mostra, é como você demonstrar a sua gratidão. Os judeus, eles são muito assim. Eles demonstram a gratidão a Deus, sempre abençoando as outras pessoas. Amém? Então é um ato da gente ter gratidão pelo livramento divino, e o Purim celebra que mesmo Deus, não, quando não é mencionado explicitamente no texto, mostra a providência de Deus agindo em todo o tempo. Então isso é a festa de Purim. Além da revogação de decreto, mostra que nós confiamos no Deus vivo de Israel. Mesmo quando ele não está sendo dito ali, propriamente dito, ele está presente em todo o tempo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te agradeço, glorifico e exalto o teu santo nome, Jesus, porque a tua palavra ela é viva, fiel e eficaz. Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu sei que o Senhor já preparou, não está preparando. O Senhor já preparou, Pai, a mudança, Senhor, da nossa história. O Senhor, como disse aqui, Pai, em todos os textos que nós acabamos de ler, Senhor, que o Senhor nos últimos dias mudaria a sorte do teu povo. Eu creio, Senhor, que a sorte da minha vida e a sorte da vida dos meus irmãos está para ser mudada. Eu creio, Senhor, nisso, eu profetizo e eu tomo posse, Senhor, nas regiões celestiais, de que a nossa sorte será mudada, Pai. Nós estamos nos preparando para viver o novo do Senhor, para viver, papai, o novo do Deus vivo de Israel. Então, Pai amado, Pai querido, que cada homem e cada mulher aqui se sinta motivado através dessa palavra, através do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, a ser, Pai, totalmente direcionado e viver aquilo que o Senhor tem para viver, Pai, que a gente viva, Senhor. As circunstâncias, Pai, não determinam o nosso futuro. As circunstâncias, Pai, não determinam o que o Senhor vai fazer. É tudo preparação. É tudo preparação, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro e profetizo. Sabedoria, graça, inteligência, resiliência, força no espírito, para que cada homem e cada mulher aqui, papai, venha, Senhor, passar por esse processo. É o que eu oro, Pai, e declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, que Deus abençoe todos vocês, queridos. Amanhã nós provavelmente não teremos live, eu aviso vocês no grupo, tá? Mas eu tenho que sair agora para resolver algumas coisas e eu não sei se eu vou conseguir fazer live amanhã ou não, mas eu aviso vocês. E daqui a pouquinho, não agora porque eu tenho que sair, eu mando os e-books e o decreto para vocês, mas a gente vai se falando de como que vai ser a preparação para o dia de Purim, para se apresentar diante do tribunal. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada, cheia da presença do Senhor, cheia da glória do Deus vivo de Israel. E nós vamos nos falando pelo grupo. Para quem quer entrar no grupo, é só mandar mensagem, tá? No privado, que eu adiciono vocês. Amém? Deus abençoe e até mais, queridos.